Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Hoje viemos para uma segunda edição do Jornal do Masa. A primeira foi sobre política e agora nós vamos fazer uma sobre ciências. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 2 de setembro de 2020, em sua edição 33.390, onde tradicionalmente, na última página do caderno cotidiano, conhecida como Folha Corrida, nesta edição, a página B12, nós analisamos um artigo do Marcelo Viana, que é matemático e diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o famoso INPA, no Rio de Janeiro. E ele fala de algo muito relevante e atual: limites da mente humana. O fato de que a matemática não tem contradições nunca poderá ser provado. Uau! O que será que ele quer falar com esta reportagem? Será que ele está falando de matemática ou de neurociência cognitiva? Ou tangencia as duas? Ao final do século XIX, a ciência respirava otimismo quanto à capacidade do intelecto humano para penetrar os mistérios do universo. Na física, havia a convicção de que as grandes descobertas já tinham acontecido. E o que faltava era pouco mais do que melhorar as medições. Nós já vimos isso em outras oportunidades, inclusive com Marcelo Viana, naquele breve 5 programas que ele fez sobre o histórico da mecânica quântica. Então nós vimos que depois, já no início do século XX, na verdade na virada de um para o outro, em 1900, o pesquisador alemão Max Planck começa a desmontar essa verdade. Essa confiança era ainda maior na matemática. Em palestra no Congresso Internacional de Matemáticos de 1900, David Hilbert viveu de 1862 a 1943, listou 23 problemas para serem resolvidos no novo século e disse: a convicção de que todo problema matemático pode ser resolvido é um poderoso incentivo para o pesquisador. Busque a solução. Você pode encontrá-la pela razão pura, pois em matemática não existe não sei. Uau! Claro que David Hilbert foi um dos maiores matemáticos da história, revolucionou várias áreas da matemática, sobretudo a geometria não euclidiana, mas ele exagerou um pouquinho aqui, né? Ele foi muito confiante. Mas o desenvolvimento da ciência no século XX iria mostrar que existem sim certos limites ao poder do raciocínio. E aí que entra, com a sua capacidade incrível de cálculos, a ciência da informação, a computação, que perto do cérebro humano, a capacidade de cálculo que os computadores e seus derivados, como supercomputadores, nos deram é extraordinário. Mesmo assim, há problemas ainda que nós sequer conseguimos formular, dirá resolver. O primeiro veio da física, o princípio da incerteza, de 1927, pelo físico Werner Heisenberg, um dos mais talentosos e controversos físicos alemães. Dizem que namorava com o nazismo e que só não adentrou definitivamente graças ao seu grande mestre, o mestre da escola de Copenhague, Niels Bohr, o dinamarquês, que tinha uma posição completamente contrária à de Heisenberg. No entanto, ambos se respeitavam muito e por isso, talvez Heisenberg não tenha adentrado definitivamente ao nazismo. Dizem que escreveu
escreveu as primeiras equações de uma bomba atômica nazista. Werner Heisenberg, que viveu de 1901 a 1976, afirma que não é possível conhecer ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula subatômica como o elétron. E isto, gente, posição e velocidade é algo básico da física clássica. Mas no mundo atômico não é possível. Isto é o chamado princípio da incerteza, que, por exemplo, impede que haja temperatura de 0 Kelvin, ou menos 276,18 graus Celsius. Por que não é possível chegar nessa temperatura? Porque tudo pararia. E se tudo pararia, é claro que a velocidade do elétron seria zero e a gente conseguiria determinar a sua posição, já que ele não está mais em movimento. Velocidade zero, sem movimento. Isso ruiria todo o universo da forma como nós conhecemos hoje. O princípio da incerteza, ele não vale somente para a questão da posição e da velocidade. Ele vale também para a questão da energia e do tempo. O projeto maior de Dale Hilbert era formular a matemática em bases rigorosas, de modo a livrá-la de uma vez dos paradoxos da teoria dos conjuntos. Esse era o teor do segundo problema na sua lista. Mas os teoremas de incompletude provados em 1931 pelo matemático e filósofo Kurt Gödel, que viveu de 1906 a 1978, mostraram que isso não é possível. Gente, na minha modéstia, no meu modesto conhecimento sobre a matemática, eu reputo que Kurt Gödel é um matemático tão brilhante, uma mente tão brilhante, que ele ombreava com Albert Einstein. Aliás, eles conviveram juntos, eram amigos em Princeton. Ele também fazia parte do Instituto de Estudos Avançados, montado por aquela instituição para abrigar as maiores mentes do mundo que migravam, fugindo da Europa em função do nazismo, buscando liberdade e qualidade de vida para poder produzir. Kurt Gödel basicamente criou uma teoria chamada lógica paraconsistente. A lógica paraconsistente, hoje, ela norteia o mercado da bolsa de valores, o comportamento humano, máquinas utilizadas para os médicos poderem tomar decisões em diagnósticos, previsão do tempo. Então ela tem uma aplicação extraordinária. Kurt Gödel mostrou que o fato de que a matemática não tem contradições nunca poderá ser provado rigorosamente. Tanto que na lógica paraconsistente é possível, através de estados probabilísticos, tomar posição a partir de uma probabilidade mais privilegiada, o que não quer dizer que as outras não possam acontecer. Então, é uma matemática, assim, muito bonita, muito complexa e muito atual. Em sua tese de doutorado de 1951, o economista e matemático Kenneth Arrow, viveu de 1921 até 2017, descobriu outro problema cuja solução está fora do nosso alcance. Considere um processo de escolha com 3 ou mais candidatos, pessoas, coisas e etc. Cada eleitor vota listando os candidatos da ordem de preferência. O problema é determinar, a partir dos votos individuais, uma lista ordenada que reflita a preferência global. Então sempre existe uma incerteza, sempre existe uma incompletude.
uma paraconsistência. Nunca é possível dizer absolutamente o que vai ocorrer. E era tudo que o David Hilbert não queria. David Hilbert buscava o absolutismo, como a igreja na Idade Média. Já o Kurt Gödel e os seus sucessores têm uma mente mais parecida com a da mecânica quântica, probabilística e mais moderna, como é o caso do físico Werner Heisenberg. Há 3 regras. Se todos os eleitores preferem X a Y, então X deve ficar na frente de Y na lista final. A posição relativa de 2 candidatos, quaisquer, quem fica na frente de quem, na lista deve depender apenas de suas posições relativas nas votações e não das opiniões dos eleitores sobre os demais candidatos. Não deve haver ditador. O teorema da impossibilidade de Kenneth Arrow afirma que não existe nenhum procedimento que satisfaça essas 3 regras simples. Por isso que é possível, no país mais rico do mundo, com a maior capacidade de inteligência, pensamento do planeta, aparecer um líder como o Donald Trump. Então fica muito claro que ao estimar uma sociedade como a norte-americana de alta inteligência, ciência e tecnologia, ao estimar que ela sempre vai ter o melhor candidato, o melhor governante, às vezes isso não acontece. Ou seja, nem sempre a inteligência vence. É isso que quer dizer esses limites da mente humana, muito bem discutido, muito bem historicizado pelo Marcelo Viana. Por isso que eu fiz questão de trazer o artigo e comentar para vocês. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, logo eu os vejo em um novo programa. Tchau!